Olá, tudo bem? Eu sou a professora Simone Ribeiro e na aula de hoje nós vamos falar de adição de vetores do ponto de vista geométrico. Somente na aula 6 eu vou começar a introduzir os vetores no sistema de coordenadas e aí nós vamos rever essa parte de adição, de multiplicação por escalar, etc, tá? Então vamos começar a nossa aula. Então, vamos pegar aqui dois vetores, U igual a AB, nós temos aqui já desenhado, AB é o vetor U, e o vetor V é o vetor BC, onde A, B e C são pontos quaisquer do plano. Bom, aí eu quero saber o que significa somar esses dois vetores. Então, primeiramente, vamos entender o que está acontecendo nesse diagrama aqui e depois eu mostro a definição. Eu vou cobrir aqui a parte da definição para não dispersar a atenção de vocês. Então, reparem, imagina que você anda do ponto A até o ponto B, né, nesse sentido, que é o sentido que está indicado pelo vetor, e depois do ponto B até o ponto C. Tá? Que é o sentido do vetor BC. Isso é o mesmo que você ir do ponto A até o ponto C, ou seja, a soma desses dois percursos ou a soma desses dois vetores seria então esse vetor de A até C. Ou seja, deixa eu escrever aqui, a soma seria AC, tá? Esse vetor AC. Ok, vamos ver então agora a definição. Então, definimos o vetor soma de U e V ao vetor S, que é o vetor soma de U mais V, que é o vetor AB, que é o vetor meu vetor U, e o vetor V, que é o vetor BC. Então, eu tenho AB mais BC. E reparem que o ponto final do primeiro vetor é igual ao ponto inicial do segundo vetor. Quando isso acontece, o resultado é o vetor que começa com o ponto inicial do primeiro vetor, portanto A, e o ponto final do segundo vetor, portanto AC. Ou seja, a gente suprimiu aqui o ponto B, tá? Então, sempre que nós temos o ponto final do primeiro vetor igual ao ponto inicial do segundo vetor, a gente pode fazer a soma dessa forma, tá? Então, é bem simples, certo? E vocês podem ver isso claramente aqui no diagrama. Bom, mas se isso não acontecer, ou seja, nessa segunda situação, se os pontos iniciais dos vetores U e V são iguais, ou seja, eu tenho o vetor U igual a AB, aqui vamos olhar aqui o diagrama, U igual a AB e V igual a AC. Então, agora eu não posso aplicar aquela regra que eu falei no slide anterior. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a regra do paralelogramo. Como é que é essa regra? Eu vou completar essa figura fazendo um paralelogramo, tá? Então, como é que é o paralelogramo? Eu repito esse vetor U, eu repito aqui, porque, lembrando, o paralelogramo tem lados paralelos de igual comprimento, tá? E essa parte aqui, BD, é o mesmo comprimento dessa parte AC. Mesmo comprimento e, além disso, são paralelos. Bom, sendo assim, vocês sabem que se eu formar o vetor CD, esse vetor CD, ele vai ter igual comprimento ao vetor U, ele vai ter o mesmo sentido do vetor U, e vai ter a mesma direção, porque eles são paralelos, né? Por construção do paralelogramo. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, eu montei aqui AC, é o meu V, e depois esse CD, que é exatamente o meu vetor U. Então, agora, eu tenho exatamente a situação anterior.
eu saio do ponto A, chego no ponto C e depois chego no ponto D. Logo, o vetor soma vai ser sair do ponto A e chegar no ponto D, ou seja, vai ser o vetor AD, tá? Vamos olhar aqui aquilo que eu escrevi. Então, esse vetor soma vai ser U mais V, que é o vetor AC, AC novamente aqui é o vetor V, e CD é um representante do meu vetor U, tá? É a mesma coisa. Então, AC mais CD, reparem que eu caio no caso anterior, portanto, o resultado é AD. E tá faltando aqui a minha setinha de vetor. Tá ok? Então, aqui nós temos os dois casos possíveis, tá? Num deles, a gente faz a soma diretamente, como vocês estão vendo aqui. E no outro, a gente usa a regra do paralelogramo. Então, vamos continuar. O que será a diferença de vetores? A gente viu soma e agora a gente quer ver a subtração de vetores. Então, a definição 2 diz o seguinte: dados U e V, dois vetores, a soma de U com o oposto de V, que é menos V, é chamado de diferença entre U e V. Então, em outras palavras, U menos V é o mesmo que somar U com o oposto de V, tá? Então, vamos ver isso graficamente, como é que fica. Eu tenho aqui um vetor AB, que é esse aqui, tá faltando aqui o meu, tá faltando o meu ponto B, deixa eu colocar aqui. Então, eu tenho o vetor AB, que é o meu vetor U, e o vetor V, que é o vetor AC, tá? E eu quero saber qual é a diferença de U menos V. E eu sei que eu tenho que somar U com o oposto de V. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é identificar aqui quem é o meu vetor oposto, o menos V, tá? Então, eu vou fazer novamente o desenho aqui embaixo. Eu tenho aqui o AB, o vetor U, e agora eu desenhei aqui embaixo o vetor menos V, ou seja, o oposto de V. E agora eu vou somar os dois, né? Reparem só, eu tô saindo aqui do ponto C, vou para o ponto A, que é o meu menos V, e depois vou para o ponto B. Logo, o vetor resultante dessa soma é sair do ponto C e chegar no ponto B. E isso é o mesmo que o menos V ou o somado com o oposto de V. Vamos fazer a conta aqui rapidamente, aqui do lado. Então, isso aqui é igual, U é o vetor AB, não é? U é o vetor AB, e menos V é o vetor CA. Reparem aqui do lado, aqui na minha figura, eu saio do ponto C e chego no ponto A. Então, menos V é CA, tá? CA. Eu ainda posso escrever isso, nós vamos ver que essa soma é comutativa, então me permita escrever que isso é CA mais AB, tá? E isso, portanto, agora vocês estão observando que o ponto final do primeiro é igual ao ponto inicial do segundo. Então, o vetor resultante aqui é CB, que é exatamente o que nós temos aqui, ou seja, saindo de C e chegando em B, ou seja, isso aqui é CB, ok? Então, a gente fez aí a diferença de dois vetores. Vamos continuar, então. E agora, vamos ver as propriedades dessa soma. Então, eu vou pegar três vetores quaisquer e vamos ver, então, que as seguintes propriedades da soma são verdadeiras.
Primeira propriedade, associatividade. Então, eu sei que U mais V, se eu somar U mais V, o resultado dessa soma somado com W é o mesmo que somar U com o resultado da soma de V mais W, tá? Então, não importa como eu faça a conta de adição desses três vetores, ou seja, se eu associo primeiro U mais V ou se eu associo V mais W, tá? Então, vamos verificar essa propriedade geometricamente aqui com os vetores. Então, eu desenhei aqui para vocês os vetores U, V e W, tá? E vocês estão vendo que o final de U coincide com o início de V, o final de V coincide com o início de W, e depois nós temos aqui o ponto final de W, tá? E aí, eu quero primeiro achar aqui o vetor resultante da parte 1. Então, repare, eu tenho U mais V, eu tenho que primeiro fazer a soma U mais V. Então, vamos fazer aqui U mais V, eu saio daqui desse ponto, vou aqui, subo pelo meu vetor U e depois venho aqui para o meu vetor V. Então, eu chego aqui nesse ponto. Então, o vetor resultante dessa soma é saindo daqui do ponto inicial até o ponto final de V. Então, esse aqui é U mais V. Agora, eu quero somar esse U mais V com W, tá? Que é a parte associativa. Então, reparem, eu saio daqui desse ponto, vou para cá e depois vou para o final de W. Então, o vetor resultante é sair daqui e chegar no W. Então, tá aqui U mais V mais W é esse vetor aqui, cor-de-rosa. Ok? Vamos fazer o mesmo agora para o outro lado. Então, essa parte 2 aqui, eu tenho o mesmo conjunto de vetores, a mesma configuração. E agora, só que agora eu vou começar associando V e W primeiro, tá? Então, vamos ver quem é V mais W. V mais W, eu começo aqui e termino aqui no W. Então, V mais W tá aqui, é esse vetor verde aqui. E agora, eu quero somar U com V mais W. Então, eu saio daqui, ponto inicial, venho para cá e depois para cá. Então, o resultado, novamente, é esse vetor aqui, cor-de-rosa, que é exatamente o que nós tivemos aqui no caso da parte 1, tá? Aqui de cima. Então, isso mostra que a associatividade é verdadeira, tá? Então, a soma de vetores é associativa. Agora vem a parte comutativa. Então, se eu fizer a soma de U com V, eu aplico a regra do paralelogramo e acho o vetor U mais V, tá? Se eu aplicar a regra do paralelogramo, ou seja, eu desenho o paralelogramo, mas eu transporto esse vetor U para este lado aqui. Então, se eu fizer V mais U, eu vou obter exatamente a mesma coisa, V mais U, tá? Que foi mais ou menos o que nós vimos na construção da soma de dois vetores pela regra do paralelogramo. Ok? Vamos seguir em diante. Agora, o elemento neutro. O elemento neutro eu tenho que um vetor qualquer U mais o vetor nulo dá sempre o vetor U, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, vamos chamar U de AB, o vetor AB. Então, a gente pode escrever assim. U mais o vetor nulo é o vetor AB. Aí, eu vou chamar convenientemente o vetor nulo de BB. Por quê? Porque, reparem, eu quero que o meu ponto final do primeiro seja igual ao ponto inicial do segundo, tá? Para ficar fácil a minha soma.
E aí, o resultado é o ponto inicial do primeiro e o ponto final do segundo, ou seja, AB. Ou seja, eu comecei com uma soma de AB mais o vetor nulo e cheguei ao vetor AB, ou seja, ao vetor U, tá? Então, toda vez que eu somo um vetor qualquer ao vetor nulo, dá esse vetor qualquer. E, finalmente, o elemento oposto, ou seja, se eu somar U com o seu oposto, eu sempre vou chegar no vetor nulo. Vamos ver, então, como é que é? Novamente, eu vou pegar o vetor U igual a AB. Então, U mais menos U, que é o oposto de U, vai ser igual a AB, que é o vetor U, e o oposto de U menos AB, mas quem é o oposto de AB? É BA, né? Então, é isso que a gente vai escrever aqui, AB mais BA. E repara novamente aqui o ponto final, o ponto final aqui do primeiro vetor é igual ao ponto inicial do segundo vetor. Então, o resultado dessa soma é o vetor AA, que nós já vimos na aula anterior, que é o vetor nulo, tá? Então, sempre que nós somarmos um vetor qualquer com o seu oposto, o resultado é um vetor nulo. Então, com isso, a gente vai resolver aqui esse exercício, que é a lei do cancelamento. Se nós temos U mais V, o vetor U mais V igual a U mais W, é como se eu pudesse chegar aqui e cancelar U com U e, portanto, obteria aqui V igual a W, tá? Isso a gente está cansado de fazer quando nós estamos resolvendo equações e temos dois números reais iguais dos dois lados da equação, né? E será que isso funciona também no caso de equação com vetores? Então, é isso que a gente quer saber agora. Então, vamos provar essa identidade. Então, para isso, o que a gente quer fazer? A gente quer sumir com esse U aqui do primeiro membro e com esse U do segundo membro. E como é que a gente elimina esse U? Basta que a gente some com o oposto, porque na hora que eu somo com o oposto, eu obtenho o vetor nulo. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai somar o oposto de U dos dois lados dessa equação. Então, vamos fazer bem passo a passo. Então, eu estou somando menos U com U mais V e menos U com U mais W, aqui na segunda parte da equação. Agora, a gente vai se lembrar que a soma é associativa, porque eu quero somar esse menos U com U, tá? Para me dar o vetor nulo. Então, eu vou agora aplicar a associatividade. Vai ficar menos U mais V igual a menos U mais W, tá? Eu só apliquei a associativa, ainda não fiz nenhuma operação. Ora, mas menos U mais U é o vetor nulo e menos U mais U é também o vetor nulo. Então, eu tenho o vetor nulo mais V igual ao vetor nulo mais W, tá? E isso, por sua vez, a gente sabe que o vetor nulo somado com qualquer vetor é o próprio vetor, portanto, V igual a W, tá? Eu não falei, mas esses S1, S4 e S3 que estão aparecendo aqui do lado são as propriedades da adição que nós vimos nos slides anteriores, tá certo? Então, é só para referenciar na hora que vocês forem estudar exatamente o que nós estamos usando, tá? E com isso, a gente termina o exercício e também terminamos a aula, tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui no vídeo. Lembrando que, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você assista,
porque pode ser que você não saiba algum conceito e aí tenha ficado a aula meio nebulosa, tá? Então, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores e assista um por um, tá? Seguindo sempre a ordem das aulas, para que você não tenha dúvidas se eu usar algum termo que você não tenha visto, tá? Então, deixem aqui um comentário no vídeo ou esperem a aula no Google Classroom, tá? Na próxima aula, vamos ver as operações de multiplicação de um vetor por um número real, que também pode ser chamada de multiplicação por escalar, e também vamos ver a soma de um ponto com um vetor, que parece meio estranho, mas vamos ver uma maneira física de enxergar isso. E também vamos finalizar com ângulo entre vetores, tá? Então, até a próxima aula. Tchau!